Vamos lá? Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Maurício Scudilharque para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 48ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de agosto de 2020. Presidência, deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal. Secretarias, deputado Kennedy Nunes. Às 14 horas do dia 5 do mês de agosto do ano 2020, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Para a tribuna, os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Gessé Lopes, Kennedy Nunes e Sargento Lima e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Coronel Mocelin, PSL, Valdir Cobalcini, MDB, Maurício Scudilharque, PL, Milton Obos, Bloco Social Democrático e Luciane Carminati, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 452/2019. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 137/2020, 154/2019, 187/2018. Foram aprovados os pedidos de informação 530 a 532 e a moção 356/2020. A moção 355/2020 foi retirada de pauta pela autora. Também foram aprovados os requerimentos 1039 a 1051. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1028 a 1038, 1046 a 1049 e 1052/2020. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1465 a 1512. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição de expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilharque. Obrigado, senhor presidente. Esse uso da palavra aqui é uma homenagem aos servidores da saúde. Bravos heróis estão tendo que se adaptar nesse momento, muitos tendo que ficar longe da família, alguns morando em hospital, alguns há mais de 90, 100 dias sem ver os seus familiares. E no Hospital Regional de Chapecó, que em nome do Hospital Regional de Chapecó quero parabenizar toda a classe da saúde no estado de Santa Catarina, médicos, enfermeiros, fizeram um vídeo que relata o dia a dia dessa vivência, a vibração quando consegue tirar
um paciente da UTI. Então, é um vídeo de 9 minutos, vou colocar aí, senhor presidente, peço a vênia de Vossa Excelência para rodar até o final, e essa homenagem à administração, à direção, aos médicos, enfermeiros, a todos que estão nesse bravo combate a essa pandemia. E, inclusive, ontem recebemos que, felizmente, no Hospital Regional de Chapecó, o número de vítimas fatais desse ano 2020, no mesmo período com os outros anos, é o menor dos últimos 4 anos. Então, mesmo com a pandemia, nós estamos tendo lá um grande sucesso no tratamento. Então, obrigado e queria colocar o vídeo. Pressão do balonete. Sim. Pré-oxigenar. Sim. Avaliar necessidade de repique e sedação. Sim. Sinais vitais e parâmetros do ventilador. Sim. Donos da torioximetria no meio das pernas. Sim. Extensor de aspiração desconectado. Sim. Extensor de aspiração já foi. Clampear sondas e dremos. Sim. Cama em posição plana. Sim. Pausar infusões e desconectar. Sim. Posicionar eletrodos, realizar manobras. Então a gente está exposto todo dia para ajudar alguém, a gente vê o que acontece com os pacientes e a gente pode pegar aquilo. Então são médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, manutenção, tem a logística toda do hospital em volta de uma unidade, né? E a gente tem que dar os parabéns para essa equipe que está correndo o risco e está ajudando esse paciente, tentando fazer com que ele tenha uma vida de volta. O cuidado é minucioso e o preparo também. Assim começa mais um dia de plantão que tem sido cada vez mais difícil, intenso e desgastante. A complexidade de uma UTI para cuidar de pacientes coronavírus começa na hora de se paramentar. E lá dentro são horas e horas de batalha, muitas vezes até sem tomar água, lutando pela vida dos pacientes. O paciente UTI Covid, o paciente que pega o coronavírus, que está com a Covid-19, é um paciente que a gente sabe que é muito grave. É diferente de outro paciente que interna na UTI, eu vou avaliar ele para ver se ele vai piorar ou não. Ele pode ser muito grave? Também pode. Mas os pacientes com coronavírus são todos graves. Então, internou um paciente na UTI, eu sei que ele precisa de muito cuidado. Se ele não tiver aquele cuidado minucioso, ele vai morrer. Não é qualquer profissional que vai cuidar desse paciente. Se tu colocar uma equipe que não é capacitada, todos morrem, tá? E é a verdade, todos vão morrer. Então, se a gente tiver uma equipe capacitada, a gente consegue dar a chance daquele paciente sobreviver, né? Então, é diferente. Mas já passei por vários lugares e nunca vivenciei tantos pacientes graves ao mesmo tempo numa mesma UTI, né? Então, realmente impactante para mim e para os colegas que eu converso em todos os lugares o que está acontecendo agora. Chapecó vive o ápice da contaminação até este momento. Para as equipes da linha de frente, os dias têm sido estressantes e dolorosos, tanto mentalmente quanto fisicamente. Nesse momento de pico, a gente não consegue cuidar tão bem de todos, porque vai ter sobrecarga de trabalho. Todo mundo vai estar cuidando o máximo possível, mas o máximo às vezes não é o ideal. E sim, mais pessoas irão morrer, infelizmente. Então hoje Chapecó tem uma proteção, tem pouca gente morrendo, porque sim, os profissionais estão trabalhando muito, mas se sair do controle,
E o que parece estar acontecendo, mais gente irá morrer. Isso é uma certeza. Essa questão de abrir mais leitos de UTI, parece que é fácil, né? Vamos colocar um respirador, um monitor e uma cama. Mas não, a diferença entre tirar um paciente ou não de uma UTI é o profissional que está ali no beira-leito. É aquele profissional que cuida. Pode abrir 30 leitos de UTI. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 30 pessoas morrerem porque não tem gente capacitada. Não, a gente tem que olhar e ver qual é a nossa capacidade. É essa. A gente tem como aumentar, a gente pode planejar isso, mas não é uma hora para outra. Isso é uma pandemia, o hospital não estava preparado para isso, o mundo não estava preparado para isso. Ninguém está preparado para um paciente tão grave como são os pacientes coronavírus. Então, aumentar o número de leitos, toda hora eu vejo, é mais pressão para a equipe assim, como que vão aumentar se a gente não consegue dar conta do que a gente já tem? A gente já tem 30 leitos e mesmo assim já está tudo sobrecarregado. Imagina com mais leitos e mais leitos, vamos surgir mais leitos. De novo, o que vai acontecer? Hoje, Chapecó tem uma mortalidade muito baixa porque a gente consegue cuidar dos pacientes. Mas se essa tendência de aumentar leitos e habilitar, vamos habilitar na marra, vai ter muita morte. E um desses pode ser o familiar de quem está criticando qualquer coisa. O coronavírus fez a medicina virar um pouco desumana, né? Então a gente separou a família do paciente e isso é totalmente contra os nossos princípios médicos, né? Que sempre deixar a família no momento mais difícil com o seu ente querido. O que eles têm do familiar é a voz do médico. Eles não têm a imagem, eles não têm a sensação tátil, então é a voz do médico que impacta. Então, quando a gente vai falar com a família, a gente tem que respirar fundo e pensar, eu sei que meu dia está ruim, mas eu tenho que falar com um ânimo um pouco melhor porque essa família está precisando. Então, na hora da família, ninguém pode me interromper, né? Eu estou focado na família, eu vou falar para eles da melhor forma que eu puder, seja notícia boa ou ruim. E a nossa felicidade, às vezes, é quando a gente consegue dar a alta, né? Que é a maior felicidade da equipe. Como a gente falou do estresse da equipe, o momento de felicidade que a gente tem, que são 5, 6 minutos, é quando a gente consegue tirar um paciente que está 30 dias conosco, 50 dias conosco, ou 10 dias conosco, mas tirar esse paciente com vida, né? A guerra está aí e que é para todos enfrentarem. Se forem passivos, só olhando, ela vai chegar até vocês, só que vai chegar da maneira ruim, que é vir para o hospital atrás de assistência. E pode ser que não tenha o leito que ele acha que existe, ou não tenha a sedação que ele acha que tem, ou não tem um médico capaz de fazer com que ele fique vivo. Então, a guerra nós estamos já enfrentando. Eu espero que essas pessoas consigam refletir e ver que se eles não se exporem a isso, eles não vão pegar e não vão precisar vir para a linha de frente da batalha. Eu não vejo meus pais há muito tempo, vejo por vídeo. Eles estão preocupados comigo, mas eu tenho uma missão, e a missão é cuidar desses pacientes. O que eu peço para essas pessoas é cuidem dos seus familiares também, cuidem das pessoas próximas a vocês. A gente está esgotado. A gente vai continuar, sim, mas tem um limite. Espero que a gente não passe desse limite. Então eu peço realmente para as pessoas, tenham conscientização, não vão se expor à toa. Para que fazer jantas, para que fazer almoço? Vamos ficar em casa. Segurem mais 2, 3 meses, é o que a gente precisa. Depois isso vai passar. A gente pode passar com menos morte. É isso que eu estou torcendo.
minuto, senhor presidente. Para Vossa Excelência concluir, 30 segundos, então. A nossa homenagem ao Dr. Renan Finger, a toda a equipe da saúde, aos profissionais da saúde em Santa Catarina, no Brasil. Ontem falava com os profissionais de Balneário Camboriú e a importância. 500 respiradores, grandes prédios e tal, não vão resolver se nós não tivermos profissionais dedicados, trabalhando com amor, com carinho, com respeito. A maior alegria deles é ver um paciente sair do hospital. Uma parte, deputado Maurício. Sim, deputado Vicente Caro Preso. Encerrou o tempo, deputado Vicente Caro Preso. Eu posso inscrever Vossa Excelência em breves comunicações, se assim desejar. Era apenas um comentário que eu queria enaltecer do deputado Maurício, senhor presidente, mas tudo bem. Próximo horário, ainda em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, e acredito que o vídeo apresentado neste momento, através deste belíssimo depoimento trazido pelo nosso colega deputado Maurício Skudelark, traz ao mesmo tempo também um profundo apelo à nossa sociedade mundial e aqui a sociedade catarinense e brasileira, no sentido de que nós temos que ter atitudes, e ela começa por cada um e por cada uma de nós, né? Se a nós não fizermos a nossa parte, infelizmente, nós vamos agravar cada vez mais essa situação que estamos vivendo. Mas gostaria, nesta manhã, porque eu já tenho me reportado em outros momentos sobre esta temática que trago aqui, neste momento, no plenário da nossa Assembleia. Há poucos dias fiz a minha manifestação realçando o projeto de lei 735/2020, que tem a sua origem prioritária na bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, mas que ele foi melhorado com uma série de outros projetos que estavam tramitando, o qual trata do auxílio emergencial para a agricultura familiar no nosso país. E trago isto porque no dia de ontem, no Senado Federal, se aprovou a matéria. E ela, a partir deste momento, ela está sendo encaminhada ao presidente da República e nós todos aguardamos a sanção do presidente pela importância que isto representa para a nossa agricultura familiar, camponesa, no nosso estado e no nosso país. E claro que este projeto, ele destina ajuda financeira em razão da pandemia que nós estamos vivendo e que está se agravando no nosso estado. E a nível de mundo também, as coisas não estão tão tranquilas, muito pelo contrário, estão trazendo cada vez mais preocupações. E, portanto, esta ajuda financeira para o setor da nossa agricultura e, ao mesmo tempo, também ele estabelece a prorrogação do pagamento de dívidas dos nossos agricultores familiares, camponeses, a nível de país. Então, agora, essa matéria que ontem foi aprovada no Senado Federal, ela depende única e exclusivamente do presidente da República para fazer a sua sanção, para que a partir dali, de fato, tornar uma política que possa atender a essas diferentes demandas da nossa agricultura.
E só para lembrar que o projeto de lei, ele traz entre seus principais dispositivos a previsão do pagamento de R$ 600 a título de auxílio aos agricultores familiares. Isto é colocado em 5 parcelas iguais. E claro que, além destas parcelas, se disponibiliza o fomento emergencial de R$ 2.500 em parcela única por unidade familiar. Isso não parece ser um grande volume de recursos, mas chegar à mão dos nossos agricultores familiares, que têm a sua renda muito limitada e nesses tempos também prejudicada por uma série de questões, esses R$ 2.500 farão muita diferença na mão dos nossos agricultores familiares e camponeses. E além disto, o projeto também prevê que para a mulher agricultora a transferência será de R$ 3.000. Então, se contempla desta forma também e se destina justamente para a mulher agricultora que tem 2, 3, 4 vezes o trabalho dobrado, se nós formos olhar em termos do homem da própria agricultura familiar, né? Por isso acho que é justo, e não só merecido, mas justo essa iniciativa que se estabelece neste repasse dos R$ 3.000 para a mulher agricultora e camponesa. O benefício de R$ 600, ele só será pago àqueles que não tinham sido beneficiados pelo auxílio emergencial do governo. Eu acho que isso também se estabelece aqui critérios, e um critério importante, porque se a família já foi beneficiada, eu acredito que não há essa duplicidade, né? Não há essa necessidade da duplicidade deste pagamento. Então, essas pessoas, famílias, né, ligadas à nossa agricultura, que já receberam o seu auxílio, não irão, claro, receber, né? E o agricultor familiar não pode ter emprego formal e nem receber outro benefício previdenciário, exceto, claro, aqui, a Bolsa Família ou o Seguro Defeso. Acho que isso também se estabelece um critério de justiça, né, para os nossos agricultores familiares. E claro que também se enquadra dentro da questão da renda familiar mínima para poder ser contemplado com este recurso. O projeto ainda ele concede o auxílio garantia safra automaticamente. Aqui então também é algo importante, porque este projeto já garante exatamente este auxílio de garantia da safra de uma forma automática a todos os agricultores familiares aptos em receber o benefício durante o período de calamidade pública, condicionado à apresentação do laudo técnico de vistoria municipal comprovada aí a perda de safra, né? Então, acho que esses critérios todos são importantes, né, para se estabelecer um acesso justo a esses recursos que certamente beneficiarão em muito os nossos agricultores familiares e camponeses, né? A garantia safra assegura ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio pecuniário por tempo determinado, caso perca sua safra em razão de seca ou de excesso de chuvas ou por outras intempéries que poderão acontecer durante o ano em exercício. O texto do projeto de lei
também institui linhas de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né? Então, ele institui essas linhas de crédito que poderá beneficiar, com as novas medidas, os agricultores com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, né? Então, eu vejo assim, acho que um momento importante este olhar que se faz ao nosso agricultor familiar, camponês, né? Porque passa por uma situação dramática, difícil, onde alguns dos próprios programas, né, deixaram de ser executados ou foram piorados na sua execução diante do contexto e da conjuntura que nós estamos vivendo, né? Portanto, vem em boa hora esse auxílio e acreditamos que ele poderá ajudar em muito as nossas famílias da nossa agricultura familiar e camponesa. Era isso, senhor presidente. Para uso da palavra em breves comunicações, deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia a todos que nos assistem através da TV AL. Eu pedi para fazer uso da palavra hoje pela manhã, porque ontem, durante alguns pronunciamentos de um dos nossos colegas parlamentares, foi dito que o Tribunal de Contas, no acórdão do Tribunal de Contas, eles disseram que o governador cometeu crime de responsabilidade. Aí, à noite, eu resolvi procurar, eu consegui o acórdão do Pleno do Tribunal de Contas, 32 páginas, e li do início ao fim, para ver se eu achava onde é que eles disseram que o governador cometeu crime de responsabilidade. Tanto o pronunciamento ali do nosso amigo Wilson Vandal, conselheiro Wilson Vandal, em momento algum ele cita o governador, e nem depois, na decisão do Pleno, tem citação do governador e muito menos fala em crime de responsabilidade. Eu destaquei alguns trechos aqui, ó. Por exemplo, onde o conselheiro Wilson Vandal coloca o seguinte, na página 16, postos os argumentos, passo as minhas considerações. Concordo com a órgão ministerial em relação à complexidade da matéria debatida nestes autos, demandando, por isso, um exame aprofundado das questões jurídicas imbricadas. Quer dizer, é um problema complexo, não tão simples e que precisa ser melhor estudado. Aí eu pergunto ali, como é que a vice-governadora, vamos dar um exemplo, em 13 dias que ela assumiu, ela poderia decidir alguma coisa num problema tão complexo que nem o Pleno do Tribunal de Contas consegue desvendar tão fácil. Contudo, as decisões do Poder Judiciário, olha só, contudo, as decisões do Poder Judiciário catarinense parecem inclinar-se atualmente no sentido da impossibilidade da isonomia dos vencimentos entre os procuradores do Estado e o procurador da LESC. Parecem que estão se inclinando, mas não tem nada decidido. E na página 17, ele coloca o seguinte, é fato que a demanda pelo pagamento dos valores relativos à isonomia, pleiteada pelos procuradores do Estado, em relação aos procuradores da LESC, está amparada em decisão judicial transitada e julgada. Ele afirma isso, então não é eu que estou afirmando, está aqui na decisão, no parecer do conselheiro Wilson Vandal. E aí, quando foi para o Pleno define o seguinte, diante das razões apresentadas pelo relator, que é o relator Wilson Vandal, eles decidem o seguinte, em preliminar, sustar cautelarmente o pagamento da verba remuneratória intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Quer dizer, cautelarmente, não é uma decisão definitiva. Eles decidem cancelar ou sustar cautelarmente. E 2, no mérito, determinar a secretária-geral desse tribunal, a Secretaria-Geral desse tribunal, para que promova a audiência da senhora Célia Iraci da Cunha, do senhor Alisson de Bon de Souza e do senhor Jorge Eduardo Tasca, para a apresentação das justificativas a este Tribunal de Contas, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa,
no prazo de 30 dias, a contar do recebimento desta deliberação a respeito do pagamento das verbas intituladas verba de equivalência aos procuradores de Estado, com base na isonomia tal. Então, o que eles fizeram? O que o Pleno Tribunal de Contas fez? Sustou cautelarmente, pediu informações para quem estava no exercício da presidência da Procuradoria-Geral do Estado, a senhora Célia, depois para quem está no exercício totalmente do senhor Alisson e para o secretário da Administração, Eduardo Tasca. Em nenhum momento ele cita governador, em nenhum momento diz que foi cometido crime de responsabilidade, não tomaram decisão definitiva aqui, eu não sei onde é que tem fatos novos, onde que diz isso. E daí, quando o governador, que eu falei outro dia, no meu pronunciamento, sobre quando ele consultou o Tribunal de Contas se realmente tem algum crime de responsabilidade que ele cometeu, o corpo técnico ele se baseia na decisão do Pleno e diz o seguinte: diante do exposto, em conclusão, tem-se a informar que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática de ato ilegal, omissivo ou comissivo, relacionado ao pagamento da verba intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina. Então, acho que está bem claro. Eu gostaria que os nossos colegas, isso a gente entende, que todos têm direito a pronunciamento, mas que colocassem a verdade, não fizesse acusações que não existem, colocando, inclusive, acusações que o Pleno do Tribunal de Contas fez e que ele não fez, isso porque acaba a gente caindo em descrédito quando não falamos a verdade. Eu quero aproveitar, ainda que nós temos mais um tempo, a questão da vice-governadora ser incluída nesse processo. Não existe no ordenamento jurídico no Brasil, em lugar nenhum, a possibilidade de incluir a vice-governadora num processo de impeachment, porque ela assumiu há alguns dias o governo. Assim como não existe se o presidente do Tribunal de Justiça assumisse, ou o presidente da Assembleia Legislativa assumisse alguns dias e depois ele fosse incluído no processo de impeachment do governador. O princípio dos três poderes é justamente o princípio republicano, que onde, se o governador for impeachmentado, tem a vice para assumir, porque senão nós teríamos só dois poderes, né? O legislativo e o judiciário, porque poderiam tirar a chapa toda, isso valeria para o presidente da República, valeria para os prefeitos, os governadores, e não tem casos semelhantes no Brasil, né? Então, eu vejo que não vi essa possibilidade, até porque também não vejo ilegalidade nenhuma cometida por ela naquele período de 13 dias que ela assumiu em janeiro, onde não teve um ato dela nem de comissivo e nem de omissão, até porque ainda está sendo discutido se os procuradores têm ou não têm direito, e eu não vou entrar nesse mérito, se tem direito ou não tem direito, apenas que ela não teve participação nenhuma nesse processo. E nem existe essa possibilidade. Se ela estivesse no exercício, o governador estivesse afastado, ela estivesse no exercício do cargo de governador, eu até concordo, agora ela não está no exercício, né? Não vejo essa possibilidade. E até reforçando ali o Ministério Público, o Tribunal de Contas, afirmam textualmente que não existe, nem por parte do governador, nem por parte da vice-governadora, qualquer crime de improbidade administrativa ou participação nesse processo, até porque isso aqui é competência exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu acho que eu fui claro para que os nossos colegas, e eu posso passar aqui no grupo depois o acórdão completo do Pleno, para ver se existe qualquer participação do governador nesse processo. Tá certo? Obrigado aí pela compreensão, né, de a gente tentar explicar melhor esses fatos para rebater algumas inverdades que às vezes são ditas e ninguém rebate. Obrigado. Me concede uma parte, deputado Marcelino? Com certeza, temos 2 minutos ainda. Eu quero apenas aqui também reiterar suas palavras, agradecer pelo esclarecimento. É importante que todos nós aqui sabemos que um processo de impeachment tem elementos políticos que ensejam o seu início. E eu tenho dito isso. Eu acho que o presidente Júlio ele não tinha outra alternativa, porque tinha sido cobrado pelo segundo momento,
Tudo bem, eu acho que o passo administrativo a Alesc deu naquele momento da acolhida do impeachment, mas as suas palavras trazem luz e clareza para a verdade aqui. Não há, no mérito, causalidade para afastamento de um governador, ou menos ainda de uma vice-governadora. E eu acho que é importante a gente ponderar cada um de nós as nossas vontades, os nossos entendimentos, mas como Vossa Excelência disse muito sabiamente, deputado Mocelin, dentro do que é absolutamente verdade. Eu também li toda a peça do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e por isso que tenho firmado uma defesa tão intransigente do governador. É uma questão que eu tenho dito para os colegas, não é pela obrigação da liderança, é pela convicção pessoal de que não há nenhum objeto de causalidade efetiva para impeachment nesse momento, né? Então, nesse sentido que eu lhe parabenizo pelas palavras e lhe agradeço pelo esclarecimento trazido a todos nós. Obrigado, deputado Paulinho. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade eu ia utilizar o horário do partido, mas então até melhor aqui, que é um pouco maior esse horário. Eu queria iniciar registrando, ontem nós tivemos o Dia da Saúde, né? Registrar também todo o trabalho que os profissionais têm feito voltados para a saúde nesse momento tão importante que nós vivemos, de luta, de pandemia, no Brasil extremamente afetado, aí quase 15% dos mortos da pandemia no mundo inteiro estão aqui no Brasil. Então, mais do que nunca, quem está na linha de frente da área da saúde merece esse registro e essa lembrança. Queria também, senhor presidente, aproveitar para esse espaço, tocar em alguns assuntos voltados às questões da infraestrutura catarinense, que nós temos aqui por diversas vezes já solicitado, protocolado, há tempos, inclusive, que venho colocando principalmente essa questão das rodovias no nosso estado de Santa Catarina. Só nesse ano de 2020 já foram 36 indicações pedindo melhorias em rodovias, e a gente tem visto algumas operações tapa-buraco, feito às pressas, que volta a estaca zero quando ocorrem esses períodos de chuva mais intensos. Grande parte das rodovias estaduais precisam de melhorias urgentes. Infelizmente, muitas delas estão em estado lastimável de conservação, falta de sinalização, às vezes até mesmo a vegetação invadindo pistas, canaletas entupidas, buracos, ondulações. Então, realmente, nós temos uma situação que acaba colocando em risco a vida dos motoristas, de quem transita nos veículos nessas rodovias. Eu queria citar, assim, apenas a título ilustrativo, se pegar um pequeno, um trecho de 15 quilômetros, mas entre Jaborá e Catanduvas, né? Aí quando chega na BR-282, ou sai da BR-282, no trevo de Catanduvas para Jaborá, o trecho está mais que precário. É tão grande a má conservação que os motoristas relatam com frequências danos provocados aí por acidentes em buracos. É um lugar que precisa urgentemente de ser totalmente revitalizado. Portanto, volto a solicitar que o Estado veja com urgência essa questão da revitalização desse trecho. Não basta ali apenas um tapa-buraco que já não resolve. Também não poderia deixar de falar na questão da SC 283, toda a sua extensão, de forma muito especial no trecho Concórdia, emenda ao plano plurianual e ao orçamento. Portanto, nós temos a previsão orçamentária dessa recuperação, dessa necessidade, e por isso nós, mais uma vez, estamos aqui reivindicando e solicitando essa melhoria. Além da questão das rodovias, também queria destacar uma outra questão importantíssima, que é a questão das escolas estaduais. Tenho solicitado também
acontece em muitas escolas. Portanto, é preciso que tenham essa qualidade, e nós estamos falando principalmente num período agora que o ensino não é presencial, então é muito propício que o Estado agilize as reformas dessas escolas, aproveitando exatamente o fato de não estar tendo aula, isso facilita fazer essas reformas. Inclusive, falando em ensino não presencial, a internet tem sido bastante demandada pelos estudantes e também pelos pais e responsáveis. No entanto, uma grande parcela dos catarinenses não possui sinal de internet em suas residências. Infelizmente, especialmente localizadas no interior, na grande maioria não possui cobertura, inclusive de operadoras de telefonia. Por isso, tenho também feito pedidos especiais no sentido que as operadoras melhorem a cobertura do sinal em todos os municípios, principalmente nas comunidades do interior, nas áreas mais afastadas. Uma outra questão importante também é que o governo do estado possa, durante esta questão do atendimento à pandemia, possa também ver aos estudantes a inclusão nos meios digital. Não dá apenas para dizer, olha, tem estudantes que não conseguem ter acesso, acho que o governo tem um programa de compra de computadores, programas também de auxílio para que essas famílias tenham internet, para que possam não serem prejudicadas e terem um acesso tão importante para o ensino nesse momento, já que o ensino presencial, nesse momento, não é possível. Então, senhor presidente, senhores deputados, eu levanto essas questões para falar um pouco da nossa infraestrutura do Estado, da questão das rodovias, da questão da educação, e também, mais uma vez, retorno e falo, não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre essa questão das ações de combate à pandemia. Acompanhei também com atenção o vídeo que foi colocado aqui, é muito importante, relatando, aliás, isso até achei mais importante ainda, porque tem predominado bastante discursos mais de negação quase da doença, ou às vezes até mais discursos monetários, financeiros aqui, do que propriamente a questão da doença. E eu acho que esse vídeo, deputado Maurício, ele trazendo também a questão ali do Hospital Regional do Oeste de Chapecó, e que é a situação dos hospitais de maneira geral, coloca uma questão importante. É importante ter o credenciamento do leito da UTI, é importante, mas vai ter um momento que não tem como ficar aumentando, porque não tem equipes. O que nós precisamos é buscar ações que previnam, que evitem que as pessoas cheguem na UTI, porque também não dá para a gente adotar o discurso de que tendo o leito de UTI, tudo bem. Não, tudo bem não. Se as pessoas estão se contaminando, não está tudo bem. Nós temos que fazer ações que ajudem a diminuir essa contaminação, que está muito grande. Nós estamos no auge aqui no estado. Ontem foi o dia de recorde de morte no estado. Então, é um momento realmente grave, delicado, que todos os esforços precisam ser tomados no sentido do combate a essa pandemia. Para finalizar, senhor presidente, em relação ainda à pandemia, nós temos o problema dos medicamentos também, do kit intubação, de anestésicos, que está em falta. Para os catarinenses terem uma ideia, ontem falei com o administrador de um hospital, dizendo: hoje eu estou respirando um pouquinho melhor. Eu disse: opa, qual é então a situação? Não, é que a semana passada, quando você falou comigo, eu tinha anestésico aqui para 24 horas. Hoje, pelo menos, tenho para 5 dias. Mas, poxa, para 5 dias só, é preciso que o Ministério da Saúde centralize essas compras, principalmente o que vem de fora, e possa, ao centralizar essas compras, fazer compras efetivas, grandes, que dê tranquilidade também para os hospitais terem essa medicação. É claro que nós temos que aumentar as medidas de controle para evitar que as pessoas
cheguem a ser acometidas da doença ou tenham que ir a um hospital, tenham que ir a uma UTI, mas aqueles que forem precisam chegar lá e saber que lá tem o atendimento, que tem a medicação. Então, mais uma vez, eu apelo também ao Ministério da Saúde que centralize essas compras, faça essa distribuição e, junto com a Secretaria do Estado, possam fornecer a quantia de medicamentos necessários para os hospitais para que eles possam fazer frente a essa pandemia. Era isso, senhor presidente e senhores deputados. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC, pelo tempo de 15 minutos. Se não tiver ninguém inscrito, eu gostaria de falar, senhor presidente. A palavra é de Vossa Excelência, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu assisti emocionado àquele vídeo que o deputado Maurício Kudelark passou. Acho que teve uma sensibilidade muito grande e mostrou a realidade, o dia a dia da saúde, não apenas em Santa Catarina, mas em vários pontos do país e também do mundo inteiro. O coronavírus, essa infecção, é motivada por um vírus muito traiçoeiro. Ele, quando menos se espera, ele se instala e produz uma infecção, às vezes, imperceptível, e em outras pessoas, uma infecção gravíssima que pode levar à morte as pessoas. No meio disso tudo, muitas pessoas sofrem. Há uma cadeia de atendimento até chegar ao cliente. Como foi bem colocado pelo médico que ali estava explicando, pelo intensivista, desse grande hospital, o hospital mais resolutivo do SUS, é o Hospital Regional do Oeste, a quem eu quero dedicar aqui no dia, que foi ontem, mas o Dia Mundial da Saúde, toda a minha homenagem a esse corpo clínico, a essa direção incrível de voluntários, a essa cidade e toda a região que mantém a ferro e fogo aquele hospital, com a ajuda do Estado, sim, mas mais do que justificada. É importante a gente ouvir o relato de um profissional de saúde que falou em nome de toda a sua equipe de saúde, da dificuldade não apenas dos profissionais, mas também dos familiares em estarem juntos, justamente porque essa doença é uma doença traiçoeira. As famílias, elas ficam longe dos pacientes. Isso, é lógico, prejudica o bom andamento e as melhores condições possíveis psicológicas para as pessoas elas se recuperarem. Mas um outro fato que ficou bem claro ali, divulgado por esse médico, relatado com a maior tranquilidade e que nós viemos desde o início batendo na tecla, aliás, vários deputados fazem isso e vários setores fazem isso, é não negar a existência da doença. É fazer com que o distanciamento social ele seja efetivo, principalmente na parte da população que mais morre. Para vocês terem uma ideia, 20% das pessoas acima de 70 anos que contraem a doença podem morrer. 15% das pessoas acima de 60 podem morrer e são as faixas que mais morrem as pessoas. Agora, quem mais pega essa doença, qual é a faixa? É dos 20 aos 40 anos, ou seja, o pessoal que mais se movimenta. Então, na hora que houver uma conscientização maior, como falou aquele médico, uma participação maior da sociedade, que infelizmente os meios de comunicação não conseguem levar até a ponta do jeito que deveria ser colocado. Eu tenho falado no GRAC, ali no Grupo de Resposta de Ações Coordenadas, juntamente com o deputado Coronel Mocelin, da maior efetividade da comunicação social, né? De fazer realmente com que as pessoas sintam a responsabilidade de cada um perante esse quadro catastrófico que agora Santa Catarina está encarando no dia a dia, né? Nós estamos sentindo falta de leitos de UTI, nós estamos sentindo falta de
do kit anestésico, nós estamos sentindo falta de profissionais de saúde, incluindo médicos e toda a equipe, principalmente de ponta que trabalha nas UTIs. Então, essa é a cadeia maligna que envolve toda essa pandemia e que pode ser cortada ou, pelo menos, amenizada com uma participação efetiva da sociedade. Agora, algo tem que ser falado. Se as lideranças fazem gozação com a doença, não adianta, porque o povo, o povão, principalmente o mal informado ou a pessoa que quer obstinadamente negar a presença da doença, vai estimular o mau comportamento sanitário, que é a razão maior, eu não tenho dúvida, todos nós da área da saúde, praticamente todos, e muitas pessoas que estão na linha de frente, ali no COIS, na Secretaria de Saúde, no GRAC, enfim, as prefeituras, a não participação efetiva da população. A taxa nossa de confinamento social, ou seja, que nós ficamos em casa, que evitamos de ficar na rua, foi a mais baixa possível, de praticamente 20%, quando nós deveríamos estar com 50%, 60% ainda em casa, só saindo, principalmente a faixa etária mais afetada e que mais morre, né? Nós temos que sair, então, só realmente em condições adequadas e quando muito necessário. Então, assim, mais uma vez eu quero parabenizar o deputado Maurício Scudelark, parabenizar os médicos, em nome do médico, do colega lá de Chapecó, todos os funcionários da saúde, em nome de todos os amigos que tocam aquele hospital, os voluntários que tocam o hospital e a entidade máter que toca o Hospital de Chapecó, a qual eu pertenço também, tenho muito orgulho e que são extremamente ligados por laços de amizade. Então, gente, não podemos negar a existência disso, não podemos estimular de que essa é uma doença simples de resolver. Pelo contrário, a nossa responsabilidade transcende esse momento grave que nós estamos passando, né? Então, com isso eu termino a minha fala, enaltecendo todo o trabalho que está sendo feito, tanto pelo governo, que precisa muito de apoio, em que pese esse distanciamento que, infelizmente, está acontecendo entre o meio político, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, e as suas ações efetivas. Eu não vou entrar em detalhes, porque, é lógico, paixões políticas poderão se manifestar. E o que a gente torce é que o povo vença, é que o governo dê conta de controlar essa situação e que, acima de tudo, a gente consiga preservar mais vidas dos catarinenses e consiga também preservar o bem-estar físico, emocional e social dos profissionais de frente que estão se expondo de uma maneira corajosa, heróica, para salvar a vida das pessoas. Obrigado. Deputado Vicente, permite que eu faça uso do tempo restante do nosso bloco? Tranquilo, deputada Paulinha, pode utilizar. Bem, eu quero brevemente também deixar essa mensagem, esse abraço aos profissionais de saúde pelo Dia Nacional da Saúde, que foi ontem, né? E hoje, deputado, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, a quem a gente também tem grande respeito. Eu tenho encontrado, claro, nos profissionais da saúde, grandes heróis aí no enfrentamento da pandemia, mas eu tenho visto exemplos simplesmente incríveis da dedicação de professores para tentar atrair os seus alunos ao conteúdo pedagógico, mesmo com todos os desafios da questão digital, né? Então, quero deixar um abraço também para todos os profissionais da educação hoje e, brevemente, no meu tempo de líder, eu quero dizer aos colegas que eu pus o meu nome à disposição no bloco em que participamos. Deixei para fazer essa menção justamente no tempo do bloco. Ontem eu fiz contato com o nosso coordenador, né, do nosso líder de bancada, que é o deputado Milton Lobos,
formalizamos um pedido pela liderança do PDT e um outro com o apoio de Vossa Excelência, do deputado Jair Mioto, a quem eu agradeço muito, o deputado Rodrigo. Também liguei pessoalmente para o deputado Marcos Gera, pedindo a ele gentilmente que me concedesse a possibilidade de participar, haja vista que o PSD, com 5 representantes na casa, indica o deputado Israel, que é um grande homem também. E na segunda vaga, já que eu não tive ainda o privilégio de participar das comissões, eu me pus à disposição. O deputado Milton ficou de conversar ainda com umas pessoas, com outros colegas, ainda não me deu retorno, mas acolheu o meu pedido com muito carinho e eu tenho deixado a minha manifestação aqui porque realmente eu acredito que esse processo de impeachment ele tem sido positivo, viu, Vicente? Porque o esforço de aproximação do governo hoje, que não é aquele que muitos comentaristas fazem, não é de um jogo ruim, ao contrário, ele tem se aprimorado cada vez mais. Esses desafios que tu põe da questão política, de entendimento com o parlamento, eu acho que, francamente, eu acredito que serão superados. E cada vez mais ficará aclarado que o motivo pelo qual se está arguindo esse impeachment hoje não tem tecnicidade e não tem credibilidade da parte de quem propõe. Eu tenho feito sempre essa lembrança, nem é com o propósito de desconstituir a integridade de alguém, mas de aclarar para a sociedade catarinense que nós temos um agressor fazendo denúncias contra uma instituição que é a instituição da democracia, que é o direito de voto. É algo que vai muito além da defesa do governador Moisés. E Vossa Excelência foi muito sábio quando disse do esforço que tem sido empreendido pela Secretaria da Saúde e também pelos municípios, pelos nossos prefeitos, né, pelas suas equipes, para o enfrentamento dessa pandemia. A gente tem milhares de heróis invisíveis também no serviço público, nas áreas administrativas, nas gestões, nos municípios, inclusive, eu volto a dizer, volto a frisar, tomando as decisões possíveis, agindo com o maior vigor para que a gente possa proteger a vida, porque essa doença realmente é muito traiçoeira, né? Essa é a minha manifestação. Eu deixo aqui, então, para os meus colegas de bloco, mais uma vez, o pedido para que eu possa compor essa comissão que vai fazer o ajuizamento dessa questão. Obrigada, deputado Vicente. Presidente, ainda existe um tempinho, ainda 1 minuto? Vossa Excelência pode usar a palavra, nós temos ainda 3 minutos e 10 segundos. Eu queria ler aqui alguma coisa sobre o Oswaldo Cruz, nesse momento que nós estamos passando. Assim, muitos brasileiros se lembram de Oswaldo Cruz por sua posição central na revolta da vacina. Olhem o que aconteceu em novembro de 1904, no Rio de Janeiro. O cenário era de agravamento dos surtos de varíola, que levou Oswaldo Cruz a tentar promover a vacinação em massa à população. Resultado, rebeliões populares estouraram e a obrigatoriedade da vacina foi suspensa. 4 anos depois, com uma epidemia violenta de varíola, a população procurou desesperadamente os postos de vacinação. Eu faço esse alerta para que a gente agora, que estão começando a entender que a ciência é importante na vida do ser humano, um apelo para que a gente continue sempre baseado e norteado pelos ensinamentos daqueles que pesquisam. A eles, todo o meu respeito. Obrigado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Consulto o deputado Neudi Sareta, se pretende usar ainda esse tempo. Deputado Mauro de Nadal, já fiz uso da palavra, se algum outro deputado da bancada, e senão nós abrimos mão. Deputado Fabiano da Luz está cheio de vontade de falar. Não, mas nós abrimos mão, deputado, já tem muita gente falando aí, muita vontade, deixa para os outros. Ok, próximo horário pertence ao MDB pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos.
Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Márcio, Berlanda, que estão na sessão, Ivan, não utilizarem, eu vou utilizar. E como nós temos falado da questão da saúde, senhor presidente, nessa semana nós vimos nesse vídeo a questão da importância do profissional médico, profissional, seja ele um médico, enfermeiro, o profissional da saúde. E como disse ali o doutor Renan Finger, a questão não é só o profissional, porque toda aquela equipe que envolve na limpeza, higienização, organização administrativa do hospital é importantíssima. E eu vejo que no início da pandemia, a nossa Secretaria da Saúde, o nosso Estado, o nosso governo de Santa Catarina, não interagiu de forma eficiente e eficaz com a estrutura de saúde. Nós temos mais de 100 hospitais no nosso estado. Como disse o médico ali de UTI, para você abrir UTI, não é você sair com uma carga de respiradores aí e passar nos hospitais querendo saber quantos respiradores eles vão querer. Você precisa saber se lá tem os profissionais necessários para atuar, para fazer o trabalho de UTI, o conhecimento específico para aquela área, porque não adianta ter só o anestesista, ter algum especialista, por mais qualificado que seja, se você não tiver uma equipe, você pode ter um médico e não ter os enfermeiros. Não vai conseguir fazer funcionar. Eu tenho conversado muito com o Adriano, da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, e ele tem destacado essas dificuldades que têm sido enfrentadas. Desde o início se bateu ali na reabertura do Hospital Santa Inês em Balneário Camboriú. Por quê? Porque o município tem todos os profissionais médicos necessários, qualificados, para abrir até mais 40 UTIs. E você precisa ter, além do profissional qualificado, em número necessário, porque o médico não é um super-homem, ele não vai conseguir ficar 24, 48, 72 horas seguidas atendendo os pacientes. Então, tem que ter mais de um profissional, e para cada equipe de 10 leitos, para cada 10 leitos, precisa, segundo as administrações hospitalares, 10 a 11 profissionais da saúde para fazer 10 leitos funcionar. Então, com 10, entre médicos e enfermeiros, você consegue, num ambiente com 10 leitos de UTI, dar o atendimento àqueles pacientes. Nós vimos ali no atendimento a um paciente, teve um momento que, eu acredito que estavam ali 8 ou 9 profissionais para ajudar a fazer aquele procedimento. Uma questão que se agravou muito, além da falta de leito, que a Secretaria da Saúde deveria ter em contato com a Associação dos Hospitais, verificado aqui o Hospital Regional de São José, todos os hospitais do Estado, há possibilidade de ampliação do número de leitos? Quantos leitos dá para ampliar? Tantos. Fazer esse levantamento e ajudar os municípios, os hospitais, na montagem dessa estrutura. Outro problema, verificamos essa semana, Joinville anunciando o fechamento do hospital lá por falta de medicamento. Então, de repente, você tem o equipamento, tem o profissional médico, tem o ambiente,
mas não tem os insumos que são necessários para que o hospital esteja efetivamente atendendo a população. Então, às vezes, a pessoa desesperada chega com seus familiares, uma portaria do hospital, deputado Mota, e briga porque estão com dificuldade ali, colocando objeção ao ingresso no hospital. Mas colocar uma pessoa lá para ela não receber o devido atendimento também, não é só jogar para dentro do hospital, tem que devidamente acomodar, como todos viram ali, o carinho que existe com cada paciente lá que não tem nome, não tem sexo, não tem idade, que é um paciente que aquela equipe quer salvar. Eu sei um pouco o que é isso, quantas vezes nós trabalhamos em tempos antigos, principalmente na resolução de sequestros, deputado Mota, como delegado, em que a família ficava na agonia de que nós estávamos descobrindo onde era provavelmente o cativeiro, se a pessoa estava lá ainda em boas condições, às vezes os marginais ameaçando a mandar um pedaço do corpo, tirar um dedo, uma orelha do filho, dizendo para a família que se não pagasse o resgate ia fazer esse tipo de crime. Então, ver o desespero daquela família, e eu sei o quanto nós vibrávamos quando conseguíamos elucidar um caso, resolver e resgatar a vítima com saúde, ver o abraço da família, querer entregar aquela vítima do sequestro para a família. Eu vejo a alegria dos profissionais da saúde quando conseguem quase que dar a vida a uma pessoa, porque quem fica 50, 55 dias, como nós vimos ali, aquelas pessoas saindo da UTI, sem contato com a família, só com os profissionais, muitas vezes ali, as pessoas têm que saber que, por exemplo, a intubação é uma questão que a pessoa fica apagado, quem ficou lá não sabe se ficou ali 1, 2, 10, 20 dias e, de repente, aquela vida ressurge. Então, como é bom, ontem eu publiquei até na minha página do Facebook, um médico que ele diz que depois que está ali, é Deus que salva. O profissional está ali para fazer a sua parte médica, mas é Deus que salva, porque em muitos casos, eles, quando estão vendo que não tem uma solução médica mais, vem uma luz e aquele paciente se recupera. Mas só é possível isso com uma equipe competente que vai, luta e que defende a vida como se fosse de um próprio familiar. Então, reconhecer isso, reconhecer ao Ministério da Saúde, ao governo federal, que está correndo atrás dos medicamentos necessários e entregando para Santa Catarina e para os demais estados. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos. Segundo o líder do bloco, fará uso da palavra o deputado Sérgio Mota pelo tempo integral de 10 minutos e 30 segundos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os nobres deputados e deputadas, os que estão aí na sessão remota. Eu quero parabenizar todos da área de saúde, né? Eu oro todos os dias para que Deus abençoe os médicos, enfermeiros, porque sei do trabalho árduo deles, mas eu quero também aqui, nesta manhã, lembrar que nós aprovamos nesta casa o projeto de lei do deputado Jair Mioto, que torna essencial o serviço religioso, o trabalho que as igrejas vêm desenvolvendo junto da sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, esse momento que as pessoas estão abaladas emocionalmente. Nós sabemos que o aumento nos índices de suicídio aumentaram grandemente. Nós somos responsáveis, eu convido até os nobres deputados a visitar um segmento religioso, que eu considero que é o segmento que mais tem obedecido
as regras sanitárias, da vigilância sanitária, da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde dos municípios, distanciamento, uso de máscara. 30% da capacidade dos templos foram reduzidas. Isso o governador Carlos Moisés foi bem flexível, porque é um homem de princípios cristão também. Só que depois que passou, para os municípios, deputado Gessé, muitos dos prefeitos, e nós sabemos da gravidade da doença, respeitamos todos os decretos, mas sabemos da importância que a igreja tem nesse momento que o índice de suicídio, de depressão, cresce assustadoramente. E muitos prefeitos liberaram outros segmentos que eu não sou contra. Eu votei aqui no projeto, deputado Fernando Cleme, para tornar essencial o serviço das academias, porque reconheço que a atividade física ajuda muito na saúde. Eu tenho lutado aqui desde que haja responsabilidade, desde que haja respeito às normas que são impostas, e o governo do Estado colocou normas também para os templos e segmentos religiosos. 30% da sua capacidade, como falei, distanciamento, aferir a temperatura de cada pessoa que entrar no templo, uso de máscara, e muitos prefeitos têm feito lockdown no que diz respeito ao segmento religioso, que eu considero como essencial. Tanto o governo federal, nosso presidente Jair Bolsonaro, ele aprovou lá que a igreja ela é, nesse momento de pandemia, de calamidade pública, essencial às suas atividades, aonde a violência doméstica aumentou, aonde o consumo de álcool aumentou com essa pandemia. E eu me deparo com uma ligação de um pastor, deputado, meu presidente, Mauro de Nadal, com 2 pessoas no templo. 2 pessoas, sendo que uma levou a outra com desejo de suicídio. Desejo de suicídio. Ela foi levada dizendo, olha, ela quer tirar a própria vida, quer dar cabo da própria vida. E chegou nesse momento uma fiscalização, polícia militar, e disse, olha, não pode ter reunião. E ele estava atendendo com distanciamento, com máscara, 2 pessoas. Infelizmente, não pôde dar o atendimento espiritual, e eu, na minha fé, como já falei aqui, eu acredito no vírus, na sua gravidade, eu sei da gravidade da doença, mas eu acredito que também muitas pessoas não adoecem só do coronavírus nesse momento, aonde a depressão, o índice aumentou, aonde o consumo de álcool, desemprego, muitas pessoas desempregadas, e aí vem os problemas financeiros e as pessoas, enfim, sem uma ajuda emocional, sem uma palavra espiritual, muitas procuram o caminho do suicídio, pessoas que estão confinadas em depressão. Então, eu queria fazer um apelo, não são todos os prefeitos, tem muitos que têm atendido o segmento religioso, mas tem prefeitos que se negam a atender os pastores, mas em momento de eleição, eles estão lá procurando, os pastores não os procuram, mas eles estão lá para procurar os pastores em momento de eleição para pedir votos. Eu, inclusive, tenho um vídeo lá de Navegante, onde o pastor mostra a academia funcionando, tudo funcionando, que eu não sou contra o funcionamento, desde que respeite o distanciamento, o uso de máscara, desde que se respeite as normas e as regras da vigilância sanitária, enfim, do grupo gestor. Então, olha esse vídeo só, queria mostrar a todos. Muito bem, estamos aqui no centro de Navegantes. Está aqui, ó, o comércio lotado, fila nos bancos, está tudo trabalhando.
E eu quero mostrar para você a nossa indignação. A nossa igreja está fechada. Quer dizer, em todos os lugares existe movimento, carro, o comércio não está parado, mas a nossa igreja está fechada. Por que nosso trabalho não pode ser realizado também? Se todos os órgãos aqui públicos e todos os bancos estão trabalhando. Tá aí, então, a nossa revolta. Palavras sábias, quando o nobre deputado Maurício Scudilhac falou, que o médico mesmo disse que, né, tem casos que só Deus salva. Então, nós acreditamos nisso, que o trabalho das igrejas, né, do segmento religioso é muito importante nesse momento, onde as pessoas estão depressivas, onde o aumento do alcoolismo, enfim, se tornou grande, onde as pessoas estão passando por momentos difíceis na vida econômica, desempregadas. Eu acho isso lamentável, quando duas pessoas entram num templo, uma com um desejo de suicídio, de dar cabo da própria vida, não é permitido dar uma orientação espiritual. Isso é lamentável. Então, peço aos nobres prefeitos, né, que atendam o segmento religioso, enfim, e que considere lei aprovada tanto no governo federal como nessa casa, que se torna essencial o serviço religioso, claro, dentro do respeito. E eu digo mais uma vez aqui, é o segmento que mais tem respeitado o distanciamento, uso de máscara. Os templos têm, né, o medidor da pressão, da temperatura corporal, para ver se, né, a pessoa que está procurando ali o socorro espiritual está com a temperatura, enfim, está com febre ou não. É aconselhado a procurar uma unidade médica. Outra coisa, pessoas de risco não assistem à reunião. Cada pastor, cada um do segmento religioso é orientado a isso. As pessoas de alto risco não podem estar nos cultos, nas reuniões. E eu lembro que já foi, por decreto do nosso governador, 30% foi reduzido da sua capacidade e todos eles têm obedecido. Então, essa é a minha fala, mostrando que o trabalho religioso, como disse ali o deputado Scudilhac, só Deus sabe, só Deus salva, é um trabalho essencial nesse momento. Podemos ajudar muito o Estado nesse momento, orientando as pessoas, orientando-os, porque ninguém fica chamando elas para vir ao templo. Quando uma pessoa procura, né, uma assistência religiosa, é porque ela está mesmo precisando, como foi esse caso de Jaraguá do Sul, onde a pessoa estava com um pensamento suicida, e nós sabemos que a pessoa que tem esses pensamentos, né, de suicídio precisa de uma atenção especial, e nada melhor do que um sacerdote, do que um pastor, do que um ministro religioso, para pegar a palavra de Deus e salvar aquela vida. Então, eu tenho orado. Sérgio Mota. Eu tenho orado todos os dias, pois não, deputado? Me concede uma parte, excelência? Com toda certeza. Deputado Sérgio Mota, eu quero somar-me aqui ao pronunciamento de Vossa Excelência. Já fiz um pronunciamento há uns 15 dias na mesma linha de raciocínio e realmente nós aprovamos a declaração de essencialidade para o serviço religioso e as igrejas já estão cumprindo as restrições desde o dia 20 de abril, com 30% da sua capacidade, como Vossa Excelência bem citou, e eu tenho conversado com muitos prefeitos, inclusive nos conselhos gestores regionais e municipais, muitas vezes não se faz presente um representante do setor religioso. Então, é importante que os conselhos regionais, os conselhos gestores da crise, possam contemplar a figura de um representante da Igreja Católica, evangélica, enfim, para estar também participando das decisões. E o que nós temos defendido... 30 segundos para concluir, deputado. Do mesmo pensamento, nós não somos favoráveis ao lockdown, mas que se trabalhe as restrições. E alguns prefeitos têm feito isso quando há uma necessidade de restringir todos os setores, restringe-se também as igrejas a fazer reuniões 2 ou 3 vezes por semana, libera 2 ou 3 dias.
Então, já é uma restrição um pouquinho maior, mas que não se faça o lockdown, porque as igrejas estão observando o distanciamento, estão colocando, inclusive, aquele tapete sanitário na porta, colocando, aferindo a temperatura. Então, também... Obrigado, senhor presidente. Então, era isso. Muito obrigado, deputado Jair Mioto. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 533, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca de quais remédios e equipamentos utilizados no combate ao Covid-19 ainda não estão recebendo isenção de ICMS prevista na Lei 17.930 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado deputado por Kennedy, unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Kennedy, questão de ordem. Eu só gostaria de me inscrever para falar, deputado. Vossa Excelência já está sendo inscrito em explicações pessoais. Obrigado. Pedido de informação 534, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da não assinatura e autorização do início de novos estágios para estudantes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 535, autor deputado Gessé Lopes, solicitando à Secretaria de Estado da Casa Civil informações acerca da capacidade máxima nos armazéns graneleiros públicos da antiga Cidasc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 357, autor deputado Valdir Cobalcini, manifestando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações apelo para que promova a ativação de antena de telefonia móvel instalada em 2016 no município de Macieira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 358, autor deputado Felipe Estevão, manifestando a direção da NTT, repúdia a decisão que aprovou o aumento de preços da tarifa de pedágio de R$ 2,70 para R$ 3,90 nos postos sob concessão da BR-101 em Santa Catarina. Em discussão. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento aos colegas deputados, ao público que nos assiste. De fato, esse reajuste de mais de 40% é uma afronta ao povo de Santa Catarina, e isso vai ser corriqueiro a partir daqui a um ano, quando tiver os 4 pedágios no sul do estado na BR-101. Eu sou um grande crítico em relação aos pedágios. Nós pagamos inúmeros impostos embutidos, como CID combustíveis, ICMS combustíveis, IPVA, que daí na questão estadual, para que a gente pudesse manter as rodovias. Infelizmente, vem os pedágios, que é um neocolonialismo, através dos contratos, só mudou a forma de colônia no Brasil, porque não vêm aqui trocar por bugiganga o pau-brasil, com espelhos e outros adornos, os portugueses, mas sim através agora de contratos rígidos e que, através dessas agências que não estão nem aí com o povo, ficam aumentando. Tanto que, de acordo com o IBGE, aproximadamente deu 2% e pouco a questão da inflação, e aumentar mais de 40%, sendo que eles vão aumentando. Aqui em Lages era 2,10 quando iniciou, entre Lages e Correia Pinto, na 116. Hoje está 6,30, que abaixou 20 centavos. 6,30 para uma pessoa. Então, se eu vou daqui a Correia Pinto, vou e volto, vou pagar 12,60. Então, é um disparate, e ainda mais esses 4 pedágios no sul do estado que estão ficando uma bancarrota e defendem ainda as instituições, e ainda mais, nós temos um procurador da República, Nazareno Wolff,
ele sempre me manda ofícios solicitando apoio para que a gente possa ter os pedágios aqui na 282, que liga Lages a Florianópolis, no qual é para ter 3 pedágios, Lages a Florianópolis e um indo para São José do Cerrito. Eu nem respondo, né? Porque isso é um absurdo. As pessoas já pagam uma fortuna e ainda tem que pagar depois que o poder público faz toda a manutenção para que eles possam continuar recebendo e muito. Então, presidente, essa questão dos pedágios é algo assim, realmente, na minha concepção, na minha ótica, é revoltante. É revoltante. Sendo que, por que não entrega para uma associação de municípios, uma associação de hospitais, que o dinheiro ficasse para a coisa pública? Não, vai para a Bolsa de Valores, vai para os acionistas, vai para o capitalismo internacional. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam. Com a palavra, ainda em discussão. Ainda em discussão, com a palavra, o deputado Volney Weber. Bem, senhor presidente, realmente é lamentável essa decisão do governo, é revoltante. Como diz o deputado Márcio, né? O Sul já tem 4 praças agora contempladas, fizeram o leilão da rodovia, houve contestação, houve audiência pública, tem indícios de irregularidades fortes, tem a denúncia do Ministério Público Federal. Nós tivemos as nossas lideranças no governo federal, junto com o Tarcísio Freitas, que é o ministro do Transporte, e realmente vim de lá muito frustrado, porque ele disse que não tinha jeito, teria que implantar o pedágio no Sul e que esse modelo que é ultrapassado, que nós dissemos a ele que isso é ultrapassado e não funciona, porque o trecho norte prova que isso não funciona, e ele disse que era o último trecho leiloado de rodovias brasileiras naquele modelo antigo que não funciona, que nós ficássemos tranquilos que nenhum mais aconteceria. Pô, é lastimável uma situação dessa. E aconteceu. 1,90 e alguma coisa. Então, prova que os estudos não eram certos, porque o governo tem uma base de 5,16, 5,19 por aí, e vim para 1,97 é porque a empresa viu que ela podia fazer isso. Mas será que não podia fazer melhor? E agora o trecho norte, na época, ele disse, e o trecho norte da 101, vão ser bem sinceros, ou reajusta ou não vai sair obra. Aí eu pergunto, e o contrato? E o contrato que essa empresa já explorou tanto e tanto tempo, e até agora nada de investimento vultuoso, nada do anel do contorno da Grande Florianópolis. Então, estamos pagando a conta, ela fez um contrato, assumiu o compromisso e agora é fácil, né? 40% de aumento, será que vão fazer a obra ou simplesmente vão assaltar o bolso do cidadão que usa essa rodovia? Então, é lastimável uma situação dessa. E, ao mesmo tempo, quando ele diz que se não tiver hospedagem no Sul, a rodovia de Navegantes a Blumenau também não será duplicada. Aonde eu disse uma coisa, outra coisa. Entendeu? Eu acho que não justifica isso. Então, assim, é revoltante, é frustrante as decisões tomadas da forma como foram tomadas e a insistência de querer se livrar dessa rodovia ou de conceder ela para alguém, não sei se não tem lucro nessa coisa aí. Porque investimentos vultuosos não existem. É nós que vamos pagar esse investimento. Então, eu fico aqui favorável à aprovação dessa nota de repúdio nessa situação, a questão dos pedágios. Um grande abraço a todos. Senhor presidente, deputado Jair Mioto, para discutir. E depois o deputado Kennedy também. Para discutir, deputado Jair Mioto, na sequência, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu me pronunciei ontem, também na fala do deputado Cobalcini, e fiz até uma manifestação nas redes sociais. O que está acontecendo aqui na Grande Florianópolis é um absurdo, senhor presidente. Parece que tem até uma manifestação agora do Tribunal de Contas, do Judiciário aqui de Santa Catarina também, com relação a isso, só para as pessoas entenderem. O contorno viário da Grande Florianópolis, no contrato com a empresa Artéries, era para estar pronto em 2012. 2012 era para estar pronto o contorno viário, certo? Agora, esse aumento de 44,44%
vai passar o valor do pedágio de R$ 2,70 para R$ 3,90 e a obra só vai ser concluída em 2023. O prazo é de mais 3 anos. Então, soma comigo, 8 anos de atraso mais 3 são 11 anos de atraso. Qual é o ônus para a empresa? Qual é a penalidade para a empresa? Zero. Nada. O ônus é para os motoristas, o ônus é para o consumidor, o ônus é para a gente, é nós que vamos pagar. Já pagamos durante 8 anos, a obra não saiu. Vamos pagar mais 3 anos com 44,44% de aumento para, quem sabe, a obra sair em 2023, porque já foi prometida a entrega da obra em várias oportunidades e não foi cumprida. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui esse desabafo da população, das pessoas nas ruas, e que se observe também as condições dessas praças de pedágio, as condições que as pessoas estão trabalhando nessas praças de pedágio, os funcionários. Então, manifesto aqui também minha preocupação com esse aumento e parece-me que o Judiciário catarinense já está tomando uma posição também para impedir esse aumento abusivo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, na sequência, deputado Luiz Fernando Vampiro. Liga o som, deputado Kennedy. Agora deu, né? Agora deu. Ok. Presidente, eu só queria me manifestar em relação a esse fato, não só por esse absurdo do aumento, do valor, nada justifica quase 45% de aumento, mas principalmente porque quando você participa da licitação e faz o contrato de uma duplicação, os serviços, as obrigações da empresa estão previstas ali no acordo, no contrato. E estava previsto esse contorno da Grande Florianópolis. E agora, o governo acatar uma decisão dessa, não é o governo. Olha, eu estou extremamente chateado com esse tal de agências reguladoras. Porque essas agências reguladoras só regulam para os contratados e ferram o usuário. As agências reguladoras deveriam ser agências que defendessem o interesse do cidadão e não a oficialização dessa maracutaia que existe para os contratados. E eu falo agência reguladora não só da questão de infraestrutura, mas eu falo agência reguladora com relação aos preços de água, luz, gás, todos os serviços que deveriam ser regulados. E a ideia da agência reguladora é exatamente essa, fazer com que alguém coloque um freio nessa questão, mas, infelizmente, as agências reguladoras são cartórios de homologações de interesses dos que já ganham dinheiro em cima do povo. Agora, o governo tem que agir. O governo não pode permitir isso. Aumento de quase 45% para justificar uma obra que já deveria de estar pronta é um tapa na cara do catarinense. Quero deixar esse meu repúdio e mais, senhor presidente. Aquela ideia minha, eu não sou contra o pedágio. Eu não sou contra o pedagiamento, porque a gente vê bem a diferença que tem uma rodovia pedagiada, e eu não falo só na questão da qualidade da rodovia, mas o serviço prestado. Eu, na semana passada, ao chegar aí na CCJ, tive um pneu furado da minha van, eu acionei, por quê? Porque eu pago. Eu não vou trocar um pneu de uma van. Eu acionei, veio o guincho, eles trocaram e eu segui viagem. Por quê? Porque eu paguei por esse tipo de serviço. E eu tenho esse tipo de serviço. Então, eu não sou contra o pedagiamento. Por quê? Porque isso você tem qualidade. O que eu sou contra... Mais 30 segundos, deputado.
O que eu defendo, senhor presidente, é que nós possamos ter, nós usuários de rodovias pedagiadas, pudéssemos ter a condição de sermos ressarcidos na hora de pagar o imposto do veículo que já está incluída a manutenção das estradas. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que o deputado Vampiro esteja com problema de transmissão. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1053 a 1060. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1513 a 1526. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Eu escrevi o deputado Dr. Vicente Caro Preso, consulto Vossa Excelência se deseja fazer o uso da palavra em explicações pessoais, já que Vossa Excelência usou o tempo destinado ao bloco. Deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de trazer duas informações importantes hoje aqui. E uma informação para tranquilizar os catarinenses. Primeiro, ó aqui, acabo de sair de uma endoscopia, senhor presidente. E está tudo bem comigo. Graças a Deus. A médica, antes de me aplicar a anestesia, ela me fez uma pergunta. E eu tranquilizei ela, mas também fiz uma chantagem com ela. Ela me perguntou assim, senhor presidente, Kennedy, vocês vão tirar o governador Moisés? Eu disse, se a senhora caprichar e me fazer voltar vivo, eu prometo que eu vou tirar. E eu estou aqui. Por quê? Porque a segunda tranquilização que eu quero dar aos catarinenses é que o processo de impeachment catarinense vai continuar. Essa liminar que o governo conseguiu no Tribunal de Justiça só melhora o processo. Não é que acaba. Se você for olhar a liminar, a decisão do desembargador, ele coloca 3 ou 4 pontos que é preciso acatar e colocar, porque se trata da segunda fase do processo, quando os desembargadores vão participar. E esta segunda fase do processo só acontecerá se a primeira for aprovada. E isso é muito bom acontecer, porque essa decisão da Justiça, desta liminar, que vai exigir este cuidado no amplo direito de defesa, só oficializa que o Tribunal de Justiça está vendo, participando, e acaba, senhor presidente, com aquela teoria da conspiração que é uma ação política. Não é uma ação política. Quando o desembargador diz numa decisão para a Assembleia Legislativa, escuta, vocês têm que tomar cuidado nesse processo agora, aqui, da segunda fase. Deixa eu explicar, eu gosto de explicar para as pessoas. A primeira fase é essa que nós estamos tocando, que é acatar a denúncia. E, catarinenses, deixa eu dizer mais uma vez aqui, é mentira de quem diz que esta ação foi arquivada pelo Ministério Público. É mentira, porque a ação que foi arquivada pelo Ministério Público não é a denúncia que foi acatada. Então, todos os deputados e governos e imprensa
que tenta enganar o cidadão, saiba, é mais uma dessas mentiras do governador, que diz que não sabia nada do hospital da Marejada de 76 bilhões, que diz que não sabia nada dos respiradores, e foi comprovado que ele, no dia 31, antes do pagamento, foi alertado. É mais uma mentira. Esse governo vive de mentiras. Afinal de contas, ele está dentro de uma bolha. A própria mentira que é o governo é ele agora fazer todo tipo de juridiquês para não tratar do crime de responsabilidade. Ontem, eu fiquei muito interessante a posição e a palavra do deputado Coronel Mussolini. Ele disse uma frase muito legal aqui. Ele disse o seguinte: nós não estamos questionando o crime, nós estamos dizendo que o governador não tem nada a ver com o crime. Oh, meu Deus, então tá certo. Então tem crime. Tem crime. Eu gostaria de uma parte, presidente. Tem crime. Eu vou falar hoje, depois eu lhe dou, deputado. Tem crime Obrigado. De responsabilidade. Tem crime. O Pleno do Tribunal de Contas disse: tem crime de responsabilidade por falta de embasamento legal na questão dos procuradores. Esta decisão só melhora a situação porque o governo não está questionando o crime. A linha de defesa do governo é no rito do processo. E quando alguém vem criar problemas no rito do processo e sequer fala do crime ou do objeto da denúncia, é porque não tem o que se defender. Agora, deixa eu dizer, alguém, deputado Sopelso, Vossa Excelência, que tem muito mais experiência do que eu, Vossa Excelência que já foi secretário da Agricultura, Vossa Excelência que eu tenho um respeito muito grande, ou os outros deputados mais antigos do que eu, da agronomia, falar do jardineiro da Casa da Agronômica e da Casa da Vice-Governadora. Porque eu preciso alertar eles que é capaz deles começarem a serem culpados pelo crime. Porque sempre vai na corda mais fraca, né? Porque se o governador diz que não sabe de nada, de novo, não sabe de nada, eu não sei de nada, vive na bolha, eu não sei de nada. A vice-governadora que assinou a folha de pagamento também diz que não sabe de nada. O secretário Tasca diz que não sabe de nada. Me faz lembrar a CPI. A CPI, deputado Sopelso, que nós estamos lá, todo mundo, foram 60 pessoas ouvidas, ninguém sabia de nada, lembra? Essa teoria de não saber de nada, ela foi iniciada no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher e disse: porém, podem comer de todos os frutos, só não pode comer do fruto da árvore da vida. Aí a serpente chegou no ouvido da Eva e disse: come. A Eva chegou no ouvido do Adão e disse: come. Deus chega no Jardim do Éden, Adão e Eva escondidos, não vieram recebê-los no portão, e Deus diz: Adão, onde estás, Adão? Estou escondido, Senhor. Por que escondido, Adão? Porque eu estou nu. E por que você está nu? Porque a mulher que tu me destes, ela me enganou e fez com que eu comesse o fruto proibido. Deus diz: Eva, o que aconteceu, Eva? A Eva diz: Senhor, foi a serpente que me enganou. A serpente que não podia falar e que diz a história que voava
por castigo de ter enganado Eva e Eva enganado Adão, rasteja até hoje. O catarinense chega e diz: cadê os respiradores? Onde estão os 33 milhões de reais? Por que houve crime de responsabilidade com 8 milhões e meio para os procuradores? O Moisés diz: eu não sei de nada. A Daniela diz: eu fui enganado. Vai sobrar para o jardineiro. Mas ainda bem que agora a justiça está junto. E quem vai definir isso não são os deputados. Engana-se quem pensa que é deputado que afasta governador. Quem afasta governador é a justiça. Os deputados podem aprovar, mas quem afasta o governador é a justiça. E quem determina todo o processo depois disso é a lei eleitoral. Então, eu quero trazer esta palavra de esclarecimento e tranquilidade para os catarinenses, como a médica que acabou de me aplicar uma anestesia, ela antes de aplicar perguntou: vocês vão tirar ou não? Eu só estou cumprindo a minha palavra com a médica. Estou aqui vivo, firme, e nós vamos tirar. Vamos livrar Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de, como eu fui citado, presidente, gostaria de manifestar. Vossa Excelência tem o direito de fala. O deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, não coloque palavras não ditas na boca dos outros. Eu disse ontem que se houver irregularidades, não falei em crime, se houver irregularidades, a Justiça está apurando e o Tribunal de Contas está apurando. O que eu comentei é que eu gostaria que Vossa Excelência apontasse no acórdão do Pleno do Tribunal de Contas, aonde, porque Vossa Excelência falou isso ontem, que ele aponta crime de responsabilidade do governador. Onde é que está sendo apontado? Porque eu mostro, quando eu falo, eu mostro. Onde é que está sendo apontado pelo Tribunal de Contas que o governador cometeu algum crime, crime de responsabilidade? Ele nem cita o governador. Ele cita a senhora Célia, o senhor Alisson e o senhor Eduardo Tasca. Não cita o governador. Eu falei isso, certo? E está aqui no acórdão do Pleno Tribunal de Contas. Outra coisa, Vossa Excelência disse que a vice-governadora assinou a folha de pagamento para pagamento dos procuradores. Eu gostaria que o senhor me apresentasse essa assinatura da vice-governadora determinando o pagamento dos procuradores, que, na verdade, não existe, não tem participação da vice-governadora, não tem participação do governador nesse processo, porque é competência exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, certo? Então, eu quero depois me apresentar isso, a assinatura, porque senão a gente perde a credibilidade. Quando afirma algumas coisas e que são inverídicas, nós perdemos a credibilidade. Tudo o que eu falei aqui e ontem, eu tenho provas. Eu li, eu não falei, inventei informações. Eu li o que o Tribunal de Contas falou, eu li o que o Ministério Público falou. Não fui eu que inventei, certo? Então, aqui, eu vou falar novamente aqui o que o Wilson Vandal falou. Concordo com o órgão ministerial em relação à complexidade da matéria debatida nesses autos, demandando, com isso, um exame aprofundado das questões jurídicas. Quer dizer, cautelarmente, eles suspenderam o pagamento para depois verificar se existe ou não irregularidade. Ele não está nem afirmando que existe já decisão de mérito. A decisão de mérito é apenas para ouvir esses citados aqui, a Célia, o Alisson e o Eduardo Tasca, para se pronunciarem em 30 dias com direito de defesa. Não tem nem julgamento de mérito nessa questão ainda. Foi preliminarmente sustado o pagamento de forma cautelar. Então, onde é que está o crime do governador e onde é que está o crime da vice-governadora? Obrigado, presidente. O senhor já ouviu falar em... Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência foi citado e tem o direito a se manifestar sobre o que foi questionado, com a devida autorização desta presidência.
Eu só quero dizer ao nobre deputado Mussolini, com o maior respeito que tenho, Vossa Excelência, eu já pedi para a minha assessoria buscar a sua fala ontem, e eu não vou conseguir hoje aqui, mas terça-feira eu vou colocar a sua fala ontem, quando o senhor fala sobre o crime de responsabilidade. Mas eu só queria mostrar para os catarinenses, isso aqui é só uma parte do processo catarinense, só uma parte. E tem algumas coisas que a legislação não exige a assinatura, porque ao assumir o cargo, a pessoa fica ordenador primário de despesas. Deputado Vicente Caro Preso, que foi um excelente secretário, já foi secretário de Estado, sabe muito bem que muitas coisas, e algumas o senhor responde, secretário, para Tribunal de Contas, mesmo que o senhor não assinou, mas alguém assinou e o senhor é ordenador de despesa. Isso é coisa normal para prefeitos, governadores, quem lida com o executivo. É normal. Você tem que responder por assinaturas de outras pessoas, porque a legislação diz que, ao você assumir, você é ordenador. Então, se a folha de pagamento foi rodada depois do dia 15 de janeiro, quando tem aqui a assinatura da vice-governadora, e não é vice-governadora, é governadora em exercício, assinando, perguntando para o secretário Tasca, posso assinar isso daqui? E depois ela não fala nada, é porque na omissão dela, ela acatou a decisão e mandou rodar. Quem manda rodar a folha de pagamento, gente, é o ordenador primário da despesa, que é o governador. Espera lá, gente. Não vamos enganar o povo de novo. Só o que falta agora é a gente querer dizer que pobrezinho do governador não sabia nada dos respiradores, como ele insiste em dizer, sendo que a gente viu na CPI que desde o dia 27 ele fala dos respiradores da China. No dia 15 de abril ele diz assim, nós pagamos 4 ou 5 vezes e corremos o risco de não receber. No dia 1º, ele assina um documento perguntando se pode pagar. E ele vem querer dizer de novo, na maior cara de pau, deslavada, faltando com a verdade, dizendo que não sabia de nada, que só ficou sabendo depois lá. O que é isso, gente? Parem de enganar o povo. O povo já foi enganado na eleição. Não merece mais ser enganado por gente que é mentiroso contumaz. Então, na terça-feira, a gente continua esse debate. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.